Agora no Tom Maior o nosso assunto é economia, por isso a gente já está em contato com o professor Luiz Carlos Ongarato, especialista em economia. Professor, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao Tom Maior. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre economia. Dando continuidade, né, professor, à nossa série aí sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, emprego decente e crescimento econômico. Professor, o nosso tema de hoje, então, é a meta 8.7. O que estabelece essa meta, professor? A meta 8.7 é um alinhamento da ONU a também uma outra organização, que é a Organização Internacional do Trabalho, que uma das diretrizes é justamente a erradicação do trabalho similar ao trabalho escravo e também a exposição de pessoas a situações de trabalho que sejam exploratórias, como, por exemplo, o trabalho infantil, o trabalho escravo, o trabalho em condições de assédio moral, exposição sexual, agressão. Então, tem um viés econômico, tem um viés dentro do mercado de trabalho e também um viés humanitário. ODS 8 aí na tela, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Emprego Decente e Crescimento Econômico. Professor, vamos começar falando então sobre o trabalho escravo, né? Em 25 anos, 55 mil pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão. Somente no ano passado, em 2020, foram 942 pessoas resgatadas nessas condições de escravidão. A pandemia, professor, ela está favorecendo esse cenário de exploração. Também a gente tem que mencionar aqui que pode haver, né, subnotificações desses casos também de trabalho escravo. Jéssica, você poderia repetir novamente? Cortou um pouquinho, bem na hora da sua pergunta. Eu só ouvi a parte da subnotificação. Tá certo. Eu perguntei, professor, falei aqui alguns números, né, que somente no ano passado 942 pessoas foram resgatadas, né, em situação análogas à escravidão. E queria saber do senhor se a pandemia está favorecendo esse cenário, né, já que também a gente tem que considerar que muitos casos não estão, tem casos, né, de subnotificação dessas condições de trabalho escravo. Sim, esse é um esforço já que o Ministério do Trabalho, junto com as suas fiscalizações, principalmente na região norte do país, que tipicamente, por conta dos latifúndios, as grandes fazendas, que tem como se fossem cidades dentro delas, que exploram esse trabalhador. Então, cobrando desde lá a sua estadia dentro da propriedade, cobrando a alimentação, o instrumento de trabalho, as ferramentas, e esse trabalhador vai fazendo uma dívida, né? E com essa dívida ele começa a abater de um salário que ele já sai devendo. Então, a fiscalização nesses casos ela é fundamental, porque esse tipo de atividade explora, superexplora o ser humano. Então, a fiscalização ela tem um papel importante e, infelizmente, ela tem sido dificultada por contas orçamentais e estruturais, mas também pela própria pandemia. Ela não tem sido, vamos colocar assim, não é um problema que ele vai se agravando com o tempo, tá? Não é uma tendência de crescimento dentro do nosso país, porém a gente tem que observar. Porque se a gente permanece durante muito tempo em crise econômica, se a gente tem uma ausência do Estado na fiscalização, aí sim esses indicadores eles podem sair de controle e aumentar de fato o trabalho em condições homólogas, né, análogas à escravidão. Professor, o senhor mencionou aí algumas características, né? Mas quais são os parâmetros, outros parâmetros, para a gente caracterizar um trabalho escravo, né? O que a nossa lei trabalhista diz a respeito desse assunto? Bom, dentro da condição de trabalho análogo à escravidão, a gente não tem somente a questão do endividamento, mas a gente tem questões de jornadas de trabalho extenuante. Pessoas que estão trabalhando sem descanso ou sem condições de descansar, sem ter um intervalo de jornada. As pessoas que estão sofrendo algum tipo
coerção, né, ou obrigação de estar trabalhando sob ameaça. Nós tivemos aqui um problema de conexão com o professor Luiz Carlos Ongarato. A gente está falando aqui sobre a ODS 8, né? Emprego decente e crescimento econômico, dando continuidade à nossa série sobre esse objetivo de desenvolvimento sustentável que faz parte da Agenda 2030 da ONU. O professor Luiz Carlos Ongarato falando sobre trabalho escravo, também trabalho infantil e também a questão do trabalho infantil das crianças e tráfico de pessoas. Professor Luiz Carlos Ongarato daqui a pouquinho volta com a gente. Se você também tem alguma pergunta sobre esse assunto, quer deixar seu comentário, sua participação, você pode fazer isso através da nossa live no youtube.com/sagristv ou também mande a sua mensagem aqui para a gente através do nosso WhatsApp 629-8400-1757. Nosso contato já foi retomado aqui com o professor Luiz Carlos Ongarato. Professor, você está me ouvindo? Agora sim te ouço. A gente teve ali uma falha na conectividade. Se o senhor puder retomar a sua resposta, professor, por favor. O senhor mencionava aí sobre, além da questão do endividamento, né, quais são os outros, o que diz, né, a lei trabalhista sobre o que caracteriza trabalho escravo. Bom, além da questão do endividamento, que seria a situação mais clássica, temos a questão do trabalho forçado em jornadas extenuantes, sem o intervalo. Também nós temos a questão do trabalho que ele é forçado por alguma coerção, algum abuso autoritário também, para manter aquela pessoa dentro do seu posto de trabalho, produzindo sem nenhum descanso. Nós temos também a questão do próprio assédio moral, também, que ele pode ser considerado. Então, são todas as situações que você expõe o trabalhador ao risco de exercer a sua atividade, a sua profissão. Então, não é somente a questão do endividamento, mas são situações que obrigam o trabalhador a permanecer trabalhando e sofrendo abusos, tanto de excessos de horário, de expediente, mas também com situações de fora de um conforto e também de equilíbrio, até mesmo mental, dentro daquela situação. Professor, e quais medidas estão sendo tomadas, né, no combate a essas situações de trabalho análogo à escravidão? Bom, uma medida muito importante é o combate ao trabalho infantil. A gente sabe que não é tão característico da nossa região aqui do Centro-Oeste, mas em regiões como o Norte e o Nordeste, isso é muito mais evidenciado, que crianças que não têm oportunidade, jovens que não têm oportunidade no interior, acabam indo muitas vezes à cidade, à capital, para trabalhar com subemprego, e trabalham sem carteira assinada, trabalham muitas vezes um indicador interessante que saiu esses últimos dias, você que nos ouve aqui na Sagres, é importante ver que o trabalho doméstico ele aumentou durante a pandemia. Então, isso significa que as pessoas estão saindo das empresas, indo trabalhar nas casas, né? Mesmo que há uma janela de possibilidades de trabalho informal dentro das casas, então isso é importante também. A própria legislação ela é muito flexível dentro do trabalho doméstico, não é o mesmo direito que o empregado ou empregada doméstica tem, é o mesmo direito que o trabalhador dentro da área de serviços e indústria tem. Tá? Então, é algo para a gente ficar alerta e sempre monitorar. Tá? Porque são situações que você expõe o jovem, expõe o trabalhador ali, então isso tem que ser diminuído. Então, a melhor forma de combate ao trabalho escravo, além da própria fiscalização, é a própria oportunização, né? São oportunidades criadas principalmente para o jovem não entrar em situações de risco. Professor, o senhor mencionou então sobre o trabalho infantil. A pandemia com certeza está favorecendo, né, para o aumento de casos de crianças que estão trabalhando, já que as escolas estão fechadas, nessa crise financeira que, né, tomou conta, agravou ainda mais durante a pandemia. Muitas crianças nem sequer voltaram para a escola, nem que seja no remoto, pelas dificuldades de acesso, né, esse ensino remoto também. Então, assim, a pandemia está agravando ainda mais a situação
do trabalho infantil, né, professor? Isso mesmo, Jéssica, porque quando a criança está fora de sala de aula, né, ela abre, né, a chance ali, aberta a chance para expor a outros riscos, riscos da criminalidade, da droga, da falta de capacitação futura para o trabalho. Então, dentro da educação como um todo, é importante, sim, que seja respeitados os protocolos, que seja seguro o retorno em sala de aula, mas que a gente também entenda que é uma necessidade real a criança estar dentro de sala de aula. O local da criança é dentro da escola, o jovem é dentro da escola, dentro da faculdade, para ele se capacitar, para ele se tornar um funcionário mais produtivo, um trabalhador mais produtivo, um empreendedor, um gestor de empresas aí com mais produtividade e capacidade de resolver problemas, tá? Então, teve até uma fala polêmica, vale a pena a gente reforçar aqui, que foi sobre um deputado falando sobre a volta da regularização do trabalho infantil. Assim, criança não é para trabalhar, criança é para estudar e brincar, né? Se divertir, aproveitar ali a juventude e ganhar também medalha olímpica. Realmente, a fala aí do deputado, eu não tenho o nome dele aqui agora, mas se referia, né, a Raíssa Leal, medalhista lá no skate nas Olimpíadas de Tóquio, ele dizendo que, já que ela estaria trabalhando, né, tinha que ser revisto, então, as leis para que as crianças também pudessem trabalhar, o que realmente é um absurdo, professor. Ainda falando sobre o trabalho infantil, né, outro ponto importante é promover o trabalho decente também para os adultos, para que eles não tenham que recorrer às crianças e ajudar ali na renda familiar, professor. Sim, infelizmente essa é uma realidade das nossas famílias que para ter o que comer à mesa, colocam os filhos a trabalhar. Então isso é uma realidade que existe em países pobres. Então o Brasil ele não deveria ter essa situação, porque se a gente olhar o PIB do Brasil hoje, a economia do Brasil hoje, ela sempre esteve entre as 10 maiores do mundo já há alguns anos. Então, essa realidade de contrastes, ela não é comum, né, nos países desenvolvidos. Então, é só para a gente olhar para esse indicador, né, ver essa realidade dentro do Brasil, que a gente observa a desigualdade social, que ela é muito evidente, Jéssica. Professor, outro ponto que também envolve, né, essa meta 8.7 é o tráfico de pessoas. De que maneira, né, o trabalho escravo está relacionado ao tráfico de pessoas, nessa questão do desemprego, da pobreza, né, da miséria, torna também as pessoas, né, mais vulneráveis ao tráfico de pessoas? Sim, o tráfico de pessoas é um problema que ele é combatido pela Polícia Internacional, Interpol, tá, em rede com as demais polícias federais do mundo todo, porque existem quadrilhas, existem organizações criminosas especializadas em tráfico de pessoas, tanto para explorar mão de obra em vários países, quanto para exploração sexual também, que infelizmente é uma realidade que inclusive ainda existe dentro do nosso país, e isso tira o sonho, a oportunidade. Ali muitas vezes crianças mesmo são aliciadas, são levadas, são vendidas, tá, para organizações criminosas para fazer trabalhos forçados, dentre eles o trabalho sexual, então a exploração sexual. Então, é algo que a gente precisa também defender a nossa juventude, as nossas pessoas, para que elas não sejam expostas a esse tipo de criminalidade, esse tipo de criminoso. Professor, para a gente reduzir, né, esse aumento do trabalho infantil, do trabalho escravo, tráfico de pessoas, né, o que as instituições, a Organização Internacional do Trabalho, né, a Unicef, o que eles estão fazendo e planejando, né, como meta para a gente reduzir esses números? Bom, a primeira questão que é interessante são primeiro, a rede de combate, o fortalecimento das instituições com investigações e prisão de pessoas que são envolvidas nessas organizações criminosas. Então, dentro dessa cooperação internacional, primeiramente a gente tem uma cooperação dentro da área de segurança,
né, que ela fica, no nosso caso, dentro do Brasil, ela fica dentro do Ministério da Justiça e Polícia Federal. Já em questões de trabalho, cabe à Organização Internacional do Trabalho como se fosse um parecer estratégico, propositivo, é algo que ela vai propor para os países, como a Agenda 2030 da ONU, de o que fazer, que foco eu tenho que dar para a promoção de políticas que visam diminuir esse tipo de trabalho. E já no nível nacional, a gente tem, dentro do Ministério do Trabalho, a questão da regulamentação, fiscalização, e também nós temos toda a sociedade aí voltada à sociedade organizada, dentro do Sistema S também, que envolve também SEBRAE, SENAI, em capacitação. E, além disso, a próprio financiamento estudantil, como a gente tem agora nessa semana, aí os prazos, né, do FIES também acontecendo para inscrição. Então, é algo muito coordenado em todos esses níveis. Professor, para finalizar então aqui o nosso bate-papo, como que está, né, o Brasil no cumprimento dessa meta 8.7? O Brasil ele teve grandes avanços nos últimos anos, a gente fala nos últimos 20, 30 anos, dentro do combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo. O Brasil ainda tem áreas que não são fiscalizadas, as situações que não deveriam acontecer, que infelizmente ainda acontecem. O Brasil já foi exemplo de combate, ele tem que continuar mantendo a sua posição firme, principalmente em fiscalização, multa, né, e também criminalização de quem pratica esse tipo de trabalho. Então, a gente percebe que o ODS 8 ele fala muito de economia, desenvolvimento sustentável, e o que ajuda a combater todas essas mazelas é justamente um crescimento, de fato, estruturado e sustentado em bons pilares, e não, como a gente chama, aqueles crescimentos momentâneos, que na economia a gente chama de um crescimento de voo de galinha, que é um voo rasante. Você cresce e cai, cresce e cai. Professor Luiz Carlos Ongarato, especialista em economia, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Tom Maior. Até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Conversamos aqui então no Tom Maior com o nosso parceiro de sempre aqui do Tom Maior, o professor Luiz Carlos Ongarato.